Shalom, meus amigos ouvintes, como é que vocês estão? Eu sou Lexia Cardoso, esse é o Frutos Podcast, uma mesa que visa compartilhar informações sobre saúde à luz da Bíblia com uma perspectiva na integralidade do ser humano. Antes de começar, eu te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal para que semanalmente você receba informações sobre saúde à luz da Bíblia. Passei algumas semanas sem aparecer por aqui, porque eu estava envolvida em algumas questões da minha comunidade. Inicialmente, eu estava participando de uma ação social lá para o Rio Grande do Sul, né? Conseguimos algumas doações, estávamos arrecadando e eu estava participando disso. Teve também o aniversário da minha igreja, 17 anos de IBC, e também por detox de redes sociais. Então eu precisava ali reduzir a quantidade de informações que eu estava recebendo. Mas vamos lá. No episódio anterior eu falei sobre a luz como uma fonte de vitalidade e bem-estar. Falei sobre a sua importância, como se expor ao sol, a sua relação com a vitamina D, o impacto da luz na nossa saúde, assim como a sua influência no nosso relógio biológico. Enfim, se você ainda não viu, vai lá no episódio anterior para dar uma conferida sobre a importância da luz. Hoje eu vou explicar sobre a importância de uma alimentação adequada, ainda fundamentada naquele texto de Gênesis capítulo 1, que a gente está aí percorrendo ao longo desses episódios. Então, em Gênesis 1, versículo 11, diz o seguinte: Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Como falar sobre alimentação é um tema muito amplo, ainda mais na minha perspectiva. Vamos aprender a diferenciar quais são os alimentos naturais dos industrializados e os níveis de processamento dos alimentos. E também eu vou te ensinar a montar um prato mais saudável no seu dia a dia. Bom, Hipócrates diz que nós somos aquilo que comemos. Isso porque a alimentação ela vai definir quem somos. Se somos indivíduos saudáveis ou se somos indivíduos enfermos. A alimentação saudável não está relacionada só ao ato de comer, a uma necessidade básica, mas impacta todo o nosso organismo e saúde. Tão importante quanto ter, é necessário aprender a escolher alimentos saudáveis e ajustar as quantidades de consumo de cada um deles para o nosso dia a dia. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo aqui, ele estava se referindo direcionamente aos judeus, especificamente sobre a alimentação. Ele estava ensinando no contexto a não abominar determinados tipos de alimento, aos quais os judeus não poderiam comer por causa da lei, pois se comessem estariam contaminados. E aí em todo o contexto ele explica sobre a liberdade cristã, mas a consciência daquilo que estava sendo feito. Comam com consciência, comam glorificando a Deus. E não só sobre a própria consciência, mas a consciência daqueles que estavam ao redor deles. E aí no versículo 32 diz o seguinte: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Será que as suas atitudes, as suas decisões, a sua consciência daquilo que você come está influenciando outras pessoas? Será que o seu comportamento alimentar, as suas escolhas, o seu ato de se alimentar realmente glorifica a Deus? Será que as pessoas que estão ao seu redor, ao te ver fazendo algo tão simples, tão comum, tão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, estão vendo o quanto você glorifica a Deus, não só em palavras, em agradecimento ao Senhor pelo alimento, mas nas suas escolhas, naquilo que você está escolhendo para alimentar o corpo que o Senhor te deu. Sabe, os judeus tinham aquele contexto de que alguns alimentos eram impuros, fundamentados na lei,
Paulo traz a questão de observar se o alimento foi oferecido a ídolos. E hoje nós temos essa percepção, né? Nós temos esse olhar de entender se foi oferecido a ídolos ou não. Mas a pergunta que fica é: você tem glorificado ao Senhor ao se alimentar? Você come para a glória de Deus? Os motivos pelo qual você se alimenta é justo, é verdadeiro, é digno. Precisamos estar atentos a essas questões, não só no ato de comer, mas no ato da escolha dos nossos alimentos. Vimos em Gênesis que o Senhor criou árvores que dão frutos, ervas, sementes, plantas e por aí vai. Esses alimentos estão classificados no grupo de vegetais. E o quanto deles você possui no seu dia a dia? Qual deles você inclui na sua alimentação, na sua rotina? Esses foram os alimentos desenvolvidos pelo nosso Pai para o nosso corpo, que é complexo. Esses alimentos estão cheios de vitaminas, de minerais, de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, estamos glorificando a Ele no nosso ato de comer com aquilo que Ele criou para nós. Eu quero te ensinar a determinar as suas escolhas alimentares, discernindo o que é melhor para o seu corpo, o que é melhor para a sua saúde. Gosto de lembrar que nenhum alimento deve ser proibido, mas temos que dar prioridades para aqueles que são saudáveis. Então, existe na nutrição uma classificação para os tipos de processamento dos alimentos. Existe o alimento in natura, que são alimentos naturais obtidos diretamente das plantas ou dos animais, sem qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de ajuste ou alteração, como as frutas, verduras, legumes, ovos. E nós devemos priorizar esse tipo de alimento no nosso dia a dia. São os primeiros, são os principais. Depois disso vem os alimentos minimamente processados. Ele passa por algum tipo de processo, mas que não altera a sua estrutura, nem envolve adição de algum outro alimento ou substância nesse produto original. Por exemplo, o arroz, o feijão, a lentilha, o grão de bico, todos eles, de certa forma, passam por um processamento, mas para retirar as impurezas que vieram com eles durante a sua extração. Esses alimentos também são super importantes no nosso dia a dia e os processos que eles passam não impactam significativamente a sua qualidade e a sua disponibilidade de nutrientes. O terceiro nível de processamento são os alimentos processados. Eles recebem acréscimos de outros produtos, podendo ser sal, podendo ser açúcar ou qualquer outra substância que torne ele mais durável ou palatável, ou seja, com um sabor mais agradável. Eu posso citar as conservas, as compotas, as carnes salgadas. Por fim, existem os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais com pouco ou quase alimento nenhum natural por completo, contendo diversos tipos de aditivos e são altamente processados, como salsicha, refrigerante, biscoitos, sorvetes. E esses produtos nós temos que consumi-los com consciência, em baixas quantidades, porque eles impactam a nossa saúde, pela sua grande quantidade de aditivos, pelo seu nível de processamento e por não existir grandes quantidades de nutrientes que vão suprir a nossa necessidade física. Na história de Daniel, podemos ver claramente o quanto que uma alimentação saudável impacta a nossa saúde. Daniel decidiu não se contaminar com as comidas que o rei designou para ele. E olhe, não eram tão processadas como hoje em dia. Ele preferiu consumir legumes e água. E após 10 dias, o semblante dele parecia melhor, além de estar mais forte. Isso mostra que as nossas escolhas, que aquilo que o Senhor criou para o nosso corpo é aquilo que precisamos. É aquilo que vai nos deixar mais saudáveis, é aquilo que vai nos dar resistência, é aquilo que vai nos fortalecer. E por esses dias eu vi uma pergunta:
Aquilo que você está comendo está alimentando a sua saúde ou está alimentando uma doença? A escolha e responsabilidade é sempre nossa a cada mastigar. Você já percebeu que o que fez o pecado entrar no mundo foi um alimento inadequado? Eu não quero me aprofundar hoje nesse tema, mas lá no relato em Gênesis, revela que aquela árvore se parecia boa para comer. Era agradável aos olhos, desejável, e Eva tomou o fruto, comeu e ofereceu ao marido. Claro que existem diversas percepções sobre desobediência, sobre orgulho e outras questões, mas foi através de um alimento. A tentação começou mascarada de comida, meus irmãos. E sim, o alimento tem essa capacidade. Ele ativa os nossos sentidos e nós precisamos estar atentos àquilo que ele tem gerado em nós. Uma alimentação saudável é aquela que disponibiliza os nutrientes necessários para o desenvolvimento, crescimento, manutenção do metabolismo, o funcionamento do sistema imune, o fornecimento da energia e hidratação. A alimentação saudável também previne doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, câncer, que são as doenças crônicas. Ela deve estar ajustada àquilo que o seu corpo precisa, mas também ao seu estilo de vida, respeitando as suas preferências, as suas necessidades, as suas condições financeiras e a fase de vida que você está vivendo. As refeições devem ser variadas, contemplando os diversos grupos alimentares existentes, como cereais, raízes, tubérculos, hortaliças, frutas, leguminosas, carnes, ovos, leite, grão, óleos, gorduras, doces. Praticamente nessa sequência que eu citei, dando preferência aos alimentos naturais, como os cereais, as raízes, os tubérculos, leguminosas, e reduzindo a quantidade dos óleos, das gorduras, dos açúcares e dos doces. Ressalto claro que existem pessoas que têm intolerâncias e alergias que não podem comer determinados tipos de alimento. Então, esses grupos serão removidos para não impactar aquilo que ela já tem. Enfim, a montagem do prato deve haver uma diversidade de cores, sabores, texturas e aromas. Tá vendo que todos os nossos sentidos são ativados quando nós nos alimentamos? A alimentação deve ser algo prazeroso, garantindo uma satisfação em cada refeição realizada. Cada alimento, ele possui nutrientes, que são substâncias que o nosso corpo utiliza para manter o seu funcionamento de forma adequada e para realizar as nossas funções vitais. Esses nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aquelas substâncias que o nosso organismo precisa em grande quantidade, pois eles fornecem energia para o nosso corpo, como um combustível para um carro. E são eles os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Já os micronutrientes, o nosso corpo precisa em menor quantidade, mas eles também participam de diversos processos para a nossa saúde, que são as vitaminas e os minerais. De forma resumida, o carboidrato, que é um macronutriente, é a principal fonte de energia que o nosso corpo busca, principalmente para o funcionamento cerebral e dos nossos músculos. Já a proteína é fundamental para a formação e manutenção dos nossos tecidos, além de ser importante para o nosso sistema imune e para o nosso metabolismo. E a gordura, que também é super importante no nosso organismo, meus amigos, como fonte de energia, além de participar de funções estruturais, como a composição das membranas celulares, além da regulação hormonal e isolamento térmico. Enfim, devemos comer todos os tipos de alimentos, mas com consciência na hora de escolher, sempre dando preferência para aqueles alimentos que são fontes desses macronutrientes de forma natural, reduzindo o consumo dos ultraprocessados. Uma forma simples e prática de escolher as porções de cada grupo alimentar é usar o método de divisão do prato. Nele, você irá dividir o seu prato em 4 partes iguais e distribuir os alimentos da seguinte maneira: metade do prato você vai colocar as saladas, sendo com legumes ou hortaliças. 1/4 do prato com cereais, tubérculos, raízes ou leguminosas, como por exemplo arroz, batata,
feijão, lentilha, grão de bico. E a última porção você vai colocar proteína, podendo ser carnes vermelhas ou carnes brancas, ou até mesmo ovos. É fundamental também você acrescentar, no mínimo, 3 porções de frutas diferentes ao longo do seu dia. Também é muito recomendável você utilizar proteína nas principais refeições, como café da manhã, almoço e janta, pois além de ajudar na questão de saciedade, ela evita o aumento dos níveis de açúcares no sangue causado pelos carboidratos. Esse aumento recorrente dos níveis de açúcar no sangue a longo prazo pode causar resistência à insulina, gerando então a diabetes mellitus tipo 2. A Bíblia institui o ato da mesa. E na mesa nós podemos alimentar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, com intencionalidade nas nossas escolhas alimentares, saboreando cada pedaço e desfrutando da companhia daqueles que nos cercam em um momento tão importante. A mesa não pode ser banalizada, nem o ato de comer, nem o ato de partir do pão, nem o ato de confessarmos uns aos outros. É na mesa onde somos curados inteiramente. Essa sempre foi a vontade de Deus. O ato de comer em comunhão, compartilhando não somente o alimento, mas a presença de companheiros. A refeição é um grande momento de glorificar a Deus. Através das nossas escolhas, através da gratidão e através da comunhão dos santos. Em todo final de episódio, eu gosto sempre de trazer uma perspectiva de esperança. Meus amigos, nós nos assentaremos à mesa do Cordeiro e vamos participar da ceia juntamente com ele. Meus amigos, isso é de nos encher de expectativas, de anseiarmos por esse momento. Em Lucas 22:16 diz o seguinte: Jesus disse: pois vos afirmo que não comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E em Apocalipse 19:9, o anjo fala para João escrever: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Seremos completamente satisfeitos quando estivermos diante do nosso amado. E nós anseiamos por esse dia. A alimentação, meus amigos, é um tema muito amplo, como eu falei anteriormente, e eu quis trazer de forma resumida, porque estamos aí percorrendo toda a criação lá no capítulo 1 de Gênesis. Mas eu pretendo brevemente trazer questões, temas específicos sobre alimentação e discutir cada uma delas com um pouco mais de profundidade. Por ora, permanecemos na nossa sequência de Gênesis, sobre os pilares da saúde física. E eu te encontro na próxima semana e o tema vai ser sobre descanso, sempre com uma perspectiva científica e bíblica. E eu te convido a participar dessa mesa e desfrutar de conhecimento sobre saúde, juntamente com reflexões sobre a palavra do nosso Deus, alma com seu corpo. E vamos, como família, crescer em entendimento, cuidado e zelo com o corpo de Cristo. Até mais!